Olá, meu nome é Patrícia e esse é o 7º vídeo da série sobre enóis, enolatos e derivados. Ainda não falamos sobre isso, mas espécies como enóis e enolatos podem reagir em autocondensação. Bem, antes de tudo vejamos o que seria a autocondensação. Nada mais é do que o enol ou o enolato, reagindo com um composto carbonílico correspondente não enolizado. Esse tipo de reação será visto em detalhes em material próprio. A preocupação aqui deve ser como evitar a autocondensação caso não seja desejada, visto que podemos ter no meio reacional ao mesmo tempo o composto já enolizado e o correspondente composto carbonílico não enolizado. E como evitar? Bem, uma opção é usar bases fortes, assegurando que todo o composto carbonílico seja enolizado. Funcionará se o enolato for estável o suficiente para sobreviver até a completa alquilação. Enolatos de lítio são exemplos disso. Podemos ver na tela dois exemplos de utilização de LDA. Já falamos dessa base em outros vídeos, para gerar o enolato de lítio. Um exemplo é num éster e o outro exemplo é em uma acetona. Utilizando essa metodologia, ocorre conversão total do composto carbonílico em enolato, não havendo a espécie eletrofílica carbonilada original. No entanto, com aldeídos, essa estratégia de evitar a autocondensação geralmente não funciona. O que pode ser feito é transformar o aldeído em silil-enol éter, por exemplo. Isso reduz ou acaba com o sítio eletrofílico e transforma a molécula em um nucleófilo sem risco de autocondensação. Vejamos um exemplo de transformação em silil-enol éter. A transformação, como já falamos em vídeo anterior, é realizada através de reação do aldeído com cloreto de silano e uma base fraca, tipicamente trietilamina ou imidazol é necessária no meio. Sem a necessidade de isolamento, ou seja, no mesmo frasco reacional, o silil-enol éter pode ser reagido com um eletrófilo de escolha. Agora não há risco de autocondensação, pois não há mais aldeído íntegro e eletrofílico no meio. O detalhe aqui é lembrar que, como os silil-enóis éteres são menos reativos do que um enolato, eles devem ser utilizados na presença de catalisadores, por exemplo, ácidos de Lewis. Esses catalisadores deixam o eletrófilo mais forte para suprir a baixa nucleofilicidade da espécie sililada. Isso leva a um mecanismo do tipo SN1 pelo ataque do enolato ao cátion, formando, por fim, o produto alquilado. Outra alternativa é gerar uma imina e depois um azenolato. Essas espécies são mais reativas do que os silis-enóis éteres e não precisam de ácido de Lewis catalisando a reação. Então, na primeira etapa, transforma-se o aldeído em imina por reação com uma amina primária. A imina é menos eletrofílica e é possível colocá-la em meio básico sem risco de autocondensação. O próton alfa é ainda ácido, muito embora sejam menos ácidos, e devam ser retirados por uma base forte, gerando o azenolato. Por fim, esse azenolato pode ser reagido com um eletrófilo de escolha sem risco de autocondensação. Os compostos carbonílicos podem ser recuperados ao final por hidrólise ácida. O mecanismo operante entre uma enamina e um eletrófilo é o mecanismo do tipo SN2, sendo assim aletos terciários ou outro eletrófilo impedido esteriamente não reagem como eletrófilos quando o nucleófilo for enamina ou outra espécie que reaja por SN2, como enolatos. Por isso, quando se deseja que um eletrófilo impedido seja inserido, o melhor reagente de escolha é o silil-enol éter, que pode reagir por SN1, conforme comentamos anteriormente. Bem, chegamos ao final dessa série sobre enóis, enolatos e derivados. Vimos boas alternativas de utilização dessas espécies e informações úteis sobre a sua reatividade. Até mais e bons estudos!